Amém. Amém. Bom, vamos ler então a palavra do Vamos ler. Senhor. Vamos lá? Amém. Amém. Bem, é, Filipenses 3 diz assim: Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, na linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, impreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento que Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para que conhecê-lo para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para que é isso mesmo. Para que, se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos diz, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, estás nos céus, de onde também esperamos a salvação, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Que, Amém. que texto maravilhoso, né? Se toda a Poderoso. Bíblia, é, se toda a Bíblia ela é rica e eficaz e proveitosa, esses textos aqui dessas cartas que nós temos lido têm sido algo assim muito maravilhoso. Essa igreja de Filipos, né? Como nós já falámos, nós vemos Paulo chegando a Filipos lá em Atos capítulo 16. Ali é enfatizado muito a figura ali de Paulo e Silas na cidade de Filipos. Contudo, Timóteo estava com eles também, Lucas também já estava com eles, porque ele se refere àqueles eventos
na, na primeira pessoa do plural, né? E então Lucas estava, Timóteo, logo no princípio de Atos, capítulo 16, demonstra como Paulo tinha o levado também circuncidado. Então nós vemos uma chegada ali, uma equipa de peso, né? Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, uma chegada ali na Europa, que é essa igreja de Filipos, a primeira cidade europeia a ser evangelizada, a primeira pessoa a ser batizada, uma mulher, Lídia. Aí a igreja começa ali se reunindo. Foi uma chegada atribulada, porque a gente vê ali um espírito de adivinhação que possuía uma jovem que dava lucro para os seus senhores. Ele então repreende esse espírito de adivinhação. Às vezes, quando me perguntam desses pseudo-profetas de hoje que adivinham coisas e que fazem profecias e que revelam nomes e situações, não me admira, né? Paulo já combatia esse tipo de gente, esse tipo de espírito. Esse tipo de espírito já existia lá desde o início da igreja. E nós vemos ele lá em Filipos, né? Inclusive, ele é preso porque repreendeu esse espírito de adivinhação dessa jovem, né? E mais uma vez, aquela prisão foi uma provisão de Deus, porque naquela prisão havia um homem, não havia um homem, mas havia um homem que representava uma família, e Deus tinha um propósito com aquela família e com aquele homem, né? O carcereiro, que ele se converte ali na prisão e depois toda a sua casa e toda a sua família é então salva, como diz a palavra. Então, Atos capítulo 16, os irmãos que quiserem ler, para conhecerem um pouquinho mais dessa cidade de Filipos, essa prisão ali que parece, a gente quando vê como é que Deus lidava, as prisões de Paulo, elas são até quase um modus operandi da parte de Deus na vida de Paulo, e não só. Nós poderíamos chamar aqui prisões com propósito. Nós vemos isso em vários personagens bíblicos, por exemplo, José teve preso injustamente, e claro que toda aquela prisão foi um preparar de Deus também na vida de José, com um propósito maior, né? Nós vemos Jeremias também sendo preso, sendo açoitado, né? E ele ali mantém firme a sua fidelidade e continua pregando a palavra. Nós vemos Daniel também sendo preso, né? Numa cova, uma prisão punitiva, na cova dos leões, mas vemos como também é um propósito para que Deus fosse glorificado ali naquela nação. Nós vemos João Batista preso, né, mas que continua mesmo preso, sendo uma testemunha fiel, mesmo no seu martírio. Nós vemos Pedro e João, que foram presos logo no início ali de Atos dos Apóstolos, mas que essa prisão trouxe ousadia para a igreja. E depois vemos Paulo, ao longo das suas viagens, as suas prisões, que sempre contribuíram para o avanço e para os propósitos de Deus, não é? Então vemos que esse início atribulado ali de Paulo em Filipos, ele teve os seus frutos, apesar de ser um tempo difícil, mas esse lugar ele se tornou uma igreja abençoada e abençoadora no ministério de Paulo, apesar de toda a rejeição que ele teve ali, a prisão. Filipos foi uma igreja muito abençoadora, uma vez que esta carta ela é também uma carta de agradecimento pelas ofertas da igreja ao ministério de Paulo, né? Uma vez que ele estava preso em Roma e ele estava preso numa prisão domiciliar, como é que ele poderia pagar a renda dessa prisão se ele estava preso? Então, as igrejas, e principalmente a igreja de Filipos, ela contribuíam para que Paulo tivesse preso nessa casa onde ele tinha alguma liberdade de receber pessoas e também de escrever as suas cartas e de enviar as suas cartas, né? Depois dos dois primeiros capítulos desta carta, onde Paulo fala aqui do modo digno do Evangelho, trazendo esse incentivo para a igreja para continuar-se vivendo em unidade, colocando Jesus ali como exemplo necessário para que a gente consiga viver nessa unidade. Neste capítulo, Paulo dá
a sua própria vida como exemplo, né? Para que eles não se deixassem enganar por outras ideias e por outras vontades. Nós vamos ler texto a texto, Filipenses capítulo 3, o nosso irmão já leu, mas só para termos uma ideia, vamos agora expor versículo a versículo. Ele começa esse capítulo 3 dizendo: Olha, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo havia falado sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre como as pessoas deveriam desenvolver essa salvação em obediência ao Senhor, como as condições, né, em que Paulo se encontrava preso tinham servido para o crescimento desse evangelho que leva a essa salvação maravilhosa. E ele deveria ser vivido sem murmurações. Ele está dizendo de uma salvação maravilhosa, uma salvação que as cadeias não podem conter, que nós desenvolvemos com a nossa obediência, com a nossa humildade, sem murmurações. E Paulo está dizendo assim: fiquem alegres, se alegrem, não pensem que Deus nos abandonou. Não olhem para as circunstâncias, Deus está no controle. Se alegrem em Cristo, se alegrem em estar em Cristo. Era isso que Paulo estava incentivando esta igreja, né? Se alegrem porque a vossa esperança não está nesta terra. Paulo não diz, olha, se alegrem nas vossas riquezas, se alegrem no vosso trabalho, se alegrem nas vossas famílias, se alegrem na vossa igreja. Não, Paulo está dizendo, se alegrem no Senhor Jesus. Como nós temos dificuldade hoje, parece que Jesus não é suficiente para nós. E Paulo está dizendo aqui: se alegrem no Senhor. Não fiquem ansiosos, não fiquem desesperados, mas vivam pela fé em Cristo Jesus, olhando para as promessas do Pai. Todo esse modo digno que eu tenho falado a vocês, Paulo, estou parafraseando Paulo, claro, todo esse modo digno, toda essa vida em humildade, toda essa vida em renúncia, toda essa vida em união, isso tem uma recompensa, existe promessa para nós se formos obedientes àquilo que o Senhor nos tem chamado. Então, se alegrem no Senhor. Porque nós pensamos assim, ai, mas é muito ruim eu negar-me a mim próprio, é muito ruim eu me humilhar, é muito ruim às vezes eu abrir mão da minha vontade. Sim, mas há uma promessa para quem obedece à palavra de Deus. Há uma esperança para nós. Nós carregamos uma cruz hoje, como o Senhor Jesus fala, mas um dia não carregaremos mais essa cruz. Existe promessa de Deus sobre as nossas vidas e nós não nos podemos esquecer delas. E Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. E quando ele fala isso, ele fala de tudo o que envolve o Senhor. Se alegrem na graça de Deus que nos alcançou, se alegrem na salvação eterna, se alegrem na herança que vocês têm juntamente com Cristo, nesse reino inabalável, na habitação do seu Santo Espírito. Tudo isso é motivo de alegria para nós. Mas claro que só quem verdadeiramente valoriza isso consegue se alegrar independentemente das circunstâncias. Aqueles que estão agarrados às coisas deste mundo não conseguem viver essa alegria. Aqueles que não conseguem viver essa paz que excede todo o entendimento são os que têm os olhos nas coisas desta terra. Essa ansiedade que é um sinal de falta de fé. Porque todas as promessas de Deus para a nossa vida são para serem vividas por fé em Cristo Jesus. Até aquele dia em que não precisaremos mais de fé, porque já estaremos vivendo na íntegra, na plenitude. Mas até lá, vivemos por fé. Por isso que é preciso crer, mas não só uma crença intelectual, uma crença sobrenatural que vai mudar toda a nossa maneira de pensar, de agir e até de sentir. E Paulo está dizendo: olha, se alegrem no Senhor. Paulo diz aos Romanos, ele disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé.
Irmãos, nós somos chamados a viver pela fé, e a fé é confiança daquilo que a gente não vê. E hoje nós queremos ser tão, nós somos tão carnais, tão almáticos, que nós temos que ver algo do Senhor para crer nele. Mas isso contraria aquilo que é fé. E a palavra é bem clara: o justo viverá pela fé. A nossa vida é pela fé, independentemente das circunstâncias. Nós vemos que Abraão viveu pela fé, Isaac viveu pela fé, e Jacó já tentou viver pela força do seu braço. Mas ele entendeu que isso só lhe trazia prejuízo, até que Deus o feriu na coxa, e ele entende que o Jacó que vivia pela vida do seu braço não era o Jacó que viveria a promessa. O Jacó que queria viver pela força do seu braço era um impostor. Será que nós, você e eu, vivemos uma vida cristã pela força do nosso braço e também somos impostores nesta vida cristã? Mas Deus quer que nós deixemos de ser impostores, vivendo no engano, como Jacó, e a gente passa a ser príncipes de Deus. Ou, numa melhor tradução, aquele que Deus prevalece, um Israel, aquele que Deus venceu. E às vezes nós não estamos a deixar ser vencidos pelo Senhor. O Espírito Santo está nos incomodando, o Espírito Santo está nos movendo para viver para Ele, para deixar as coisas dessa terra, para nos entregar a Ele, e nós estamos resistindo, porque queremos viver pela força do nosso braço. Mas quem vive pela força do seu braço na fé é um impostor, é um enganador. E se formos como Jacó, não alcançaremos a promessa. Mas se Deus nos venceu e somos dependentes dele e confiamos na sua palavra, aí sim, um dia daremos glória a Deus face a face. E Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor e não nas coisas deste mundo, e não cumprindo as vontades da carne, e não andando atrás de coisas inúteis, comprometendo o nosso relacionamento com Deus. Se alegremos no Senhor. A confiança no Senhor é o antídoto contra todas as ansiedades e aflições da alma. Hoje a falta de fé é disfarçada de ansiedade, insatisfação, frustração. Existem pessoas, às vezes, dentro da igreja, frustradas com tudo, insatisfeitas com tudo, vivendo em ansiedade, mas é porque não têm fé. Pessoas que não se conformam com a sua realidade, que vivem atrás de algo para satisfazer um vazio que Jesus não preencheu. Mas como assim Jesus não preencheu se elas estão na igreja? Porque são pessoas que estão na igreja, mas não creem no Evangelho que é poder de Deus. São pessoas que não têm uma fé sobrenatural que muda a mente. Abraçaram um sistema de crença, um estilo de vida e não uma transformação sobrenatural. Não se consideram cidadãos do céu, não valorizam as coisas espirituais e não se conseguem negar para este mundo. E Paulo diz: olha, alegrem-se no Senhor, não é na sua promoção, não é no seu dinheiro, não é na sua conta bancária, não é nos seus feitos, é naquilo que o Senhor é e proporcionou para vós. E ele continua no verso 1 dizendo: olha, escrever de novo isso não é um problema para mim, mas é uma segurança. Paulo está dizendo: irmãos, eu não me canso de pregar realidades espirituais. Isso é segurança para vocês. Nós vemos que as palavras de Paulo não mudavam muito. Hoje nós queremos sempre ouvir algo novo da parte de Deus, né? E todas as pregações têm que ter um conteúdo diferente, todos os estudos devem trazer algo novo. Vivemos numa era da pressão teológica. A igreja, a mensagem já não basta, não pode ser só a mensagem da cruz, temos que falar de outras coisas. Mas nós vemos que
Os conselhos de Paulo eles não variavam muito. A preocupação de Paulo era que a igreja entendesse essas realidades espirituais são muito mais importantes que as coisas naturais. Hoje as igrejas, algumas, têm ensinado as pessoas que tudo o que elas precisam está dentro delas, que tudo que elas precisam para ter sucesso está nelas mesmo, que às vezes uma mudança de chave faz elas terem sucesso na sua vida profissional, na sua vida financeira. Irmãos, tudo que nós precisamos não vem de nós, mas vem de Deus e está em nós, mas é todo que não pertence à nossa natureza. E Paulo quer nos ensinar, olha, vocês têm que ser espirituais e ambicionar pelas coisas espirituais. Paulo apontava para o alto, Paulo apontava para o céu, Paulo apontava para a nossa morada eterna, Paulo apontava para a nossa comunhão com Deus, para vivermos segundo a nova natureza que nos foi dada e para termos cuidado com aqueles que nos querem desviar disso. E hoje existe isso muito, né? As igrejas e as pregações que se tornarem coaches, né? Para te ensinar a viver bem aqui na terra, desprezando que a nossa morada não é aqui. E Paulo diz no verso 2, Filipenses 3, acautelai-vos com os cães, com os maus obreiros, com a falsa circuncisão, porque os cães são aqueles que causam barulho, confusão, confundindo as coisas de Deus, misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Esses maus obreiros que têm zelo, porém não têm zelo pela verdade. Não buscam verdadeiramente o que é de Deus, têm zelo pelos seus próprios interesses. E Paulo fala aqui da falsa circuncisão, mas ele não usa a palavra circuncisão, apesar de ter sido traduzido por circuncisão. Ele usa a palavra mutilação. Paulo faz um trocadilho aqui com essa palavra diferente, porque todo ritual sem Cristo é como se fosse uma mutilação. Tudo o que nós fazemos fora da verdade, nós estamos a nos castigar a nós mesmos. Sacrifícios de tolo. E Paulo está dizendo à igreja: olha, alegrem-se no Senhor, alegrem-se em tudo aquilo que Ele prometeu para vós, alegrem-se na esperança que Ele nos deu. Não deem ouvidos àqueles que fazem confusão com o Evangelho, que buscam seus próprios interesses, querendo que vocês se mutilem, se cortem, se perturbem. Essa não é a verdadeira circuncisão. E ele diz qual é a verdadeira circuncisão no verso 13. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não na carne. Quem faz essas coisas, quem está atrás de bens materiais, das coisas deste mundo, dos estatutos, das vaidades, está confiando na carne. Mas Paulo está dizendo: nós não confiamos mais na carne. Essa sim é a verdadeira circuncisão espiritual. Ter uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Não nos gloriamos em nós mesmos, mas gloriamos naquilo que Jesus fez. Confiar no seu direcionamento para a nossa vida e abrir mão das nossas próprias conquistas. E Paulo dá depois o exemplo dele mesmo. Ele não aponta um irmão da igreja: olha, vocês viram o que é que fulano fez, vocês viram o que é que ele vivia, como é que ele vive hoje. Ele já tinha dado o exemplo de Cristo lá atrás, que sendo Deus, se esvazia e vive como homem, não só como homem, mas como servo obediente até à morte. E ele agora diz: olha, eu também podia confiar na carne. Se alguém pode confiar na carne, eu poderia. Verso 4 a 6. Qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. Circuncidado o oitavo dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo diz assim: olha, vocês acham que podem confiar na carne, mas eu posso, porque eu era irrepreensível. Eu era o cara que estava à frente do meu tempo. Ele mesmo diz que era avançado em relação aos outros da sua idade. Ele dá aqui um currículo com 7 credenciais.
circuncidado, nação de Israel, tribo, hebreus de hebreus, ou seja, cultura, linguagem, tudo, fariseu. Paulo tinha alcançado uma posição e um estatuto invejável para uma altura em que a religião tinha um peso tão grande no dia a dia da comunidade. A religião tinha um peso tão grande, uma importância tão grande, que eles podiam até apedrejar pessoas, até matar. Praticamente eles se matavam, se fosse necessário, e tentaram fazer com Paulo. Olha, o estatuto que Paulo alcançou numa comunidade religiosa super influente no seu meio. E ele podia se orgulhar de tudo o que ele havia alcançado. Ele podia se orgulhar da sua fama, ele podia se orgulhar da sua influência, né? Hoje todos andam atrás de ser influencers, né? De ter muitos seguidores, né? Ele podia se orgulhar porque ele era um cara influente no meio em que ele estava. Do seu conhecimento, Paulo era uma pessoa erudita, né? Da sua origem, né? Sangue azul, digamos assim. Ele poderia olhar para os outros, inclusive judeus, de cima para baixo. E o que ele tinha alcançado certamente seria invejado por muitos. Mas olha o que é que Paulo diz no verso 7. O que para mim era lucro, considerei tudo perda por causa de Cristo. Ele diz que ele assume que para ele era lucro. Ou seja, a certa altura da sua vida, ele considerava a sua posição como algo importante. A certa altura da sua vida, Paulo teria orgulho do estatuto que ele havia alcançado. A certa altura da sua vida, ele se gabava do seu conhecimento, da sua erudição, do seu intelecto, de como ele era temido, de como ele era respeitado, até que Jesus apareceu na sua vida. E quando Jesus toma conta, tudo muda. Os planos mudam, as prioridades mudam, os desejos mudam, os gostos mudam. E Paulo está dizendo: tudo o que eu era no passado tinha muita importância para mim, até que Jesus me chamou. Aleluia. E ele diz: olha, quando Jesus me chamou, que ele disse: olha, para mim era lucro, para mim era bom, mas quando eu fui alcançado por Jesus, eu considerei tudo como perdido, como sem importância. Ele continua no verso 8: sim, sim, eu considero tudo perdido por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como esterco, refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo assim: tudo que eu tanto valorizava, para mim virou lixo, para mim perdeu o valor. A fama, o estatuto, a influência, a origem, tudo o que eu era não tem qualquer valor diante daquilo que Jesus hoje é para mim, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Aquilo que eu recebi do Senhor supera tudo. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, vamos viver isto aqui. Abra mão das suas vaidades, de muitas coisas que você planeja, que vão te afastar de Deus, que não vão te edificar, e viva a sublimidade do conhecimento de Jesus. Não deixe as coisas deste mundo corrompido lhe tirem o foco daquilo que Jesus tem preparado para si. Irmãos, eu lembro-me, só um pequeno testemunho. A Rose, ela está aqui, ela pode confirmar isso, que a Rose trabalhou comigo e eu trabalhava numa empresa, já com muitos anos, ela tinha quase 100 anos já no mercado ali na cidade onde eu morava, e eu tinha um desejo muito grande mesmo, era o meu objetivo de vida, era um dia ah, ser dono daquela empresa, né? E, e eu vivi grande parte da minha vida em busca disso. E a certa altura estava tudo bem encaminhado. O meu ex-patrão, ele continuava ali comigo, mas ele ia embora e ia deixar a empresa para mim.
Isso estava tudo já esquematizado, já organizado, só faltava uma data. E os anos foram passando e às vezes eu mesmo não deixava ele sair porque eu dava-me bem com ele e a empresa ia crescendo e de certa forma eu precisava também da ajuda dele, né? E aquilo era o meu objetivo de vida, era tudo que eu tinha, eu sonhava literalmente com esse dia. E um dia esse dia chegou, um dia isso chegou. Um dia esse homem virou-se para mim e disse assim: António, eu vou embora, a empresa fica aqui para ti. E eu virei para ele e eu disse assim para ele: Isso é algo que me emociona muito porque foi uma grande parte da minha vida, né, que eu dediquei ali. Mas no dia que ele disse aquilo que eu tanto queria ouvir, né, António, eu vou embora e a empresa vai ficar aí para ti. Estamos a falar de uma empresa com cerca de 30 funcionários que faturava 3.000 euros por dia. E quando ele disse aquilo, António, eu vou-me embora e tu ficas aí com a empresa, eu disse assim, Senhor Pedro, eu agradeço, mas isso já não me diz nada. Isso já não me motiva. Todo aquele amor, toda aquela paixão, toda aquela ambição que eu tinha por isto, eu não sei porquê, mas desapareceu hoje. Eu quero cumprir o meu chamado. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu considerei isso como lucro. Para mim era importante aquilo ali. Para mim era a minha vida aquilo. Eu sacrifiquei a minha própria família. Eu deixei de ter fim de semana com a família, férias com a família, dar atenção aos meus filhos, principalmente os mais velhos que sofreram mais com isso. Aquilo era tudo para mim. Aquilo era o meu lucro. Mas um dia Deus mudou tudo. Um dia Deus, Jesus, passou a ser tudo o que eu tenho, a coisa mais importante que eu tenho. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo abriu mão de tudo e considera todo esse lucro que ele tinha como um lixo. E ele diz assim: lixo para quê? Pela sublimidade do conhecimento de Cristo, pelo conhecer Jesus. Você pode pensar assim: caraca, mas Paulo já conhecia Jesus, mas ele queria sempre conhecer mais de Jesus. Ganhar a Cristo, ele fala assim, ele dá aqui 5 objetivos principais, né, no texto, né, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como para ganhar a Cristo. Irmãos, não tem como você ganhar a Cristo e o mundo ao mesmo tempo. Não tem. Não tem como servir dois senhores. Não tem como nos dividirmos nos nossos objetivos. Ou lutamos para ganhar a Cristo, ou lutamos para ganhar o mundo. E quando ganharmos todo mundo, Deus pode chegar um dia e dizer, como Jesus falou lá em Lucas 12, 20: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que é que tens preparado e para quem será? Oh Deus! E Paulo considerava tudo como perda por algo muito mais importante: ganhar a Cristo. No verso 9 dá um outro objetivo de Paulo. Verso 9: e ser achado nele. Ou seja, não ser achado na minha própria justiça, porque a minha própria justiça, a palavra diz que é como trapo de imundícia. E quando Deus derramar a sua ira nesta terra, será que eu estarei escondido em Cristo Jesus? Será que eu poderei ser achado nele? Se Deus derramar a sua ira sobre esta terra hoje, onde é que Deus vai te achar? No mundo ou em Cristo Jesus? Aleluia. Será que nós temos tentado ganhar a nossa salvação por méritos próprios, tentando conquistar o favor de Deus com os seus atos de justiça, tentando conquistar o favor de Deus, frequentando uma igreja, cumprindo rituais religiosos? Ou será que Deus vai me encontrar agarrado na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo?
ou agarrados às coisas deste mundo. Aleluia. A Rose comentou aqui: eu nunca imaginei que o pastor ia deixar aquele trabalho. Aquela empresa era a vida dele. É verdade. E hoje, para mim, não tem qualquer valor, né? Eu estarei ansiosamente esperando em Jesus, não deixando que nada atrapalhe a minha caminhada de fé com Ele. E é isso que nós temos que viver. Não podemos deixar que nada atrapalhe a nossa caminhada de fé com Ele. Devemos estar agarrados a Jesus, ser achados nele. Verso 3, verso 10, ele diz ser achados nele e o conhecer, o desejo de conhecer o Senhor. Você tem desejo? Será que todos? Eu acredito que sim, porque senão você não estaria aqui, né? Eu creio que sim. Se você está aqui, nesta hora, ouvindo esta palavra, tirando esse tempo, é porque você tem desejo de conhecer o Senhor. Mas mesmo assim, se formos ver, nós dedicamos tão pouco tempo para isso. Às vezes nós dedicamos mais tempo a conhecer os outros do que a conhecer o que Jesus fez. Porque às vezes passamos horas a ver a vida dos outros nas redes sociais. Vidas que não são verdadeiras, vidas que não edificam, vidas que em nada podem transformar a nossa própria vida, mas a vida daquele que pode mudar radicalmente toda a nossa existência, a vida de Jesus, por vezes parece não ser interessante para nós. Paulo, ele tinha visto Jesus de uma forma sobrenatural. Paulo tinha sido levado ao paraíso. Paulo havia recebido o evangelho do próprio Jesus. Já pensou nisso? Que ele disse: olha, eu não recebi o meu evangelho de homens. Paulo foi evangelizado pelo próprio Jesus. E qual era o seu desejo? Conhecer Cristo. Aleluia. E ele está ao ponto de ser sacrificado. E ele faz um último pedido a Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Ele diz assim: olha, quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e traz os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo está a ponto de ser decapitado, de ser morto pelo Evangelho. E olha o que é que ele quer. Ele quer aprender mais do Senhor. Ele quer meditar mais na palavra do Senhor. Ele não pede, olha, Paulo, traz uma comida boa, traz uma roupa luxuosa, traz pessoas. Não, ele disse assim, olha, Paulo, traz os livros, traz os pergaminhos, porque eu preciso de meditar mais na palavra, eu preciso de conhecer mais o Senhor. Veja bem o desejo de Paulo, esse homem, e como esse desejo é desprezado hoje pela igreja. Paulo desprezava tudo o que muitos ambicionavam, mas ele não desprezava o conhecimento de Jesus. Ele desprezava a vaidade, mas ele não desprezava se humilhar diante do Senhor. Ele desprezava a sua influência, mas ele não desprezava ser achado no Senhor, conhecer o Senhor. E não fica por aqui, no verso 10 ele diz: conhecer e também o poder da sua ressurreição. Mas que poder é esse? E qual é o poder que existe na ressurreição? Talvez a gente possa às vezes pensar que a morte de Cristo na cruz foi só aquilo ali. Foi o suficiente e a ressurreição foi um extra, mas a obra é completa com a ressurreição, né? Romanos 4:25 diz que Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a nossa vitória, ela está na morte e ressurreição do Senhor. Na sua morte e ressurreição, nós somos justificados.
Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 17, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Na cruz se conquista perdão e a ressurreição é o veredito de Deus que confirma esse perdão. Vencendo o pecado na cruz, Jesus venceu as consequências do pecado, que é a morte. E isso é confirmado com a sua ressurreição. Porque se Jesus ressuscitou, nós somos justificados. Se ele não ressuscitou, significa que a sua morte não seria válida. Porque se Jesus tivesse pecado, o seu sacrifício não seria aceito. E sabemos que foi aceito e suficiente porque ele ressuscitou. E isso traz justificação para todos que creem nele. Na fé, na obra completa de Jesus, que nos justifica de todo o pecado, não porque as consequências deixam de ter efeito, né? Nós temos fé na obra completa de Jesus, né? Que ele nos justifica de todo o pecado e as consequências desse pecado, que é a morte. Porque as consequências do nosso pecado já foram aplicadas no sacrifício de Jesus, único e suficiente e aceito por Deus. Uma vez que ele é apto para tomar a nossa culpa, nós fomos justificados diante de Deus por Cristo. E nós nos identificamos com Jesus também na nossa vida, vivendo essa morte também para o mundo e para a carne, e uma ressurreição para a nova vida, à semelhança dele. Uma vida justificada sem mais inimizade entre nós e Deus, vivendo como Jesus e, se necessário, sofrendo como Jesus, né? É o que Paulo diz: comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E o verso 11 diz: para que, de algum modo, possa alcançar a ressurreição dos mortos. O que é que Paulo está dizendo? Para que eu não possa só usufruir da justificação que há através da ressurreição de Jesus, mas que também um dia eu usufrua da agora baralhou. Ressurreição dos mortos. Então, eu usufruo da justificação, mas um dia usufruirei da ressurreição dos mortos, porque assim como Deus venceu o pecado e a morte, nós em Jesus também já vencemos o pecado e no futuro também a morte, se entretanto Jesus não voltar. E ele diz no verso 12, repara a humildade de Paulo. Ele diz assim no verso 12, né? Toda essa frase, né, que ele fala sobre o ser achado nele, não tendo justiça própria, né, mas tendo a justiça mediante a fé em Cristo, na sua ressurreição, na sua morte, nesta fé, né, para o conhecer, para conhecer o poder da sua ressurreição. E ele diz assim, para ter comunhão com os seus sofrimentos, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E ele pensa assim no verso 12: não que eu já tenha alcançado ou que eu já tenha obtido a perfeição. Olha, Paulo é uma pessoa tão elevada espiritualmente, tão usada por Deus, mas olha a humildade de Paulo, né? Ele disse assim: olha, não que eu já tenha recebido ou que eu seja perfeito. Paulo não se põe aqui como um super crente, perfeito, imune a falhas, imune a pecados, imune a poder ter um deslize. Não. Ele diz assim: olha, não que eu já tenha, não que eu já seja perfeito, mas eu faço uma coisa. No verso 12, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. Paulo, ele evita aqui assim triunfalismo vaidoso, né? Ele diz assim: não, salvo, sim, sou salvo, mas maduro também, para entender que é necessário perseverança. Paulo diz assim: olha, devemos ter confiança na nossa salvação, sim, mas ao mesmo tempo ter humildade para reconhecer que ainda habitamos num tabernáculo, ou seja, num corpo corruptível, que ainda temos uma carne que luta contra o espírito, que ainda precisamos de vigiar para não cairmos nas ciladas e nos enganos de Satanás, porque a palavra diz que a nossa luta
não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos, ciladas que o inimigo ele nos coloca na nossa frente para nos fazer cair. E Paulo tinha plena consciência que ele caminhava em busca da perfeição, em busca de ser aperfeiçoado. Ele diz também lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, ele diz que Deus deu para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, em vista o aperfeiçoamento até ao dia do Senhor. Então, nós estamos nos aperfeiçoando até o dia do Senhor, seja ele para nós individualmente, seja coletivamente no arrebatamento da igreja. Então, Paulo ele tinha essa maturidade para entender que ele também, Deus estava completando a obra na vida dele, como está completando a obra nas nossas vidas. Ele reforça isso no verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, ele usa aqui umas metáforas de atletismo, né? Uh, correndo, foco, resistência, né? Paulo compara essa caminhada cristã como uma prova de atletismo, uma salvação que nos é dada pela graça, né? Mas é mantida pela perseverança e obediência, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. Essa caminhada de fé, essa corrida, essa carreira, o bom combate, como Paulo lhe chama, deve ser feita com perseverança e determinação, sem olhar para trás. O diabo gosta de nos fazer lembrar o nosso passado. O diabo gosta de nos acusar. Mas a palavra diz que Deus não se lembra mais do nosso pecado. Que Deus colocou tudo no lago de esquecimento. Por isso que o Paulo diz lá em Romanos, se não estou em erro, capítulo 8, quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem os condenará se Cristo morreu por eles? Então, o diabo, ele tenta nos fazer olhar para trás, e às vezes nós também, as nossas vontades, a nossa carne, nos faz, às vezes, tentar ir lá para trás de novo. Mas nós devemos olhar para frente, nós devemos olhar para o alvo. E o nosso alvo qual é? Jesus Cristo. Não foi o que ele disse no capítulo anterior, no capítulo 2? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. Ser como Ele, viver como Ele, amar como Ele, ter uma vida de obediência como Ele, em humildade como Ele. E isso pode ser difícil, e isso pode ser um negar de nós mesmos, um sacrifício, mas Paulo diz que ele faz isso para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, existe uma recompensa, a vida eterna, sem mais as consequências e influências do pecado. Né? Um texto que resume bem toda essa caminhada de fé é também Hebreus 12, do 1 e 2, quando diz: olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, então vamos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que nos assedeia e corramos, mais uma vez, essa linguagem de prova, de atletismo, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. E no verso 15 diz: todos, pois que somos maduros, tenhamos esse sentimento. Porventura, se pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha, que sentimento é esse? Sejam maduros e tenhamos esse sentimento. Que sentimento é esse que Paulo está se referindo? Né? É esse modo de pensar que Paulo está reforçando, dessa maturidade espiritual para entender o que realmente é importante na nossa vida, que a nossa confiança não está neste mundo, nos estatutos, nas vaidades, nas conquistas, na nossa carne, tudo isso é esterco e que o mais importante é conhecer Jesus e ser participante da sua ressurreição, vivendo em perseverança e obediência a Deus. Isto é uma postura de maturidade.
Saber que se é salvo, que em Cristo, que é filho de Deus, é herdeiro da promessa, mas encarar todas essas grandiosas realidades com temor e tremor, vigiando e tendo consciência de que temos de correr para o alvo, que é Jesus. Continuar naquilo que já temos, de olhos abertos para a verdade, pela revelação do Espírito Santo, perseverando e olhando para Jesus. Mas Paulo termina o capítulo 3 nos dando dois exemplos. Exemplos positivos e exemplos negativos. Mais uma vez ele aponta os holofotes para ele mesmo, no verso 17. Ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O discipulador deve ser um exemplo vivo. Eu admiro a ousadia de Paulo ao dizer isso, porque se nós ouvirmos alguém a dizer isso hoje, ficamos chocados, ficamos escandalizados. Mas isso é um sinal, ao mesmo tempo, na humildade de Paulo, uma ousadia de estar à altura daquilo que ele pregava. E é muito triste, meus irmãos, nós não vivermos o que pregamos. É muito triste eu estar aqui a dizer uma coisa para os irmãos, mas quando eu desligar essa live, ser uma coisa completamente diferente. É muito triste eu pregar algo no púlpito, mas depois no secreto ser algo que não tem nada a ver com aquilo que eu falei. E nós temos que ter ousadia também para assumir o nome que nós carregamos e não carregar o nome de Deus em vão, porque isso é desobediência direta a um mandamento do Senhor. Quando o Senhor fala, olha, não carregarás o meu nome em vão, não é dizer Jeová à toa e Deus, até porque Deus é um nome genérico. Não é isso. É eu não viver de uma maneira que não seja digna deste nome. E nós devemos ser exemplos vivos daquilo que pregamos. Ainda que a nossa esperança não esteja em pessoas, e não está, nós, como cristãos, devemos sim ser um exemplo a seguir. E será que alguém pode olhar para nós e ver Cristo em nós? Nós temos essa responsabilidade. Podemos dizer com toda a confiança, como Paulo disse noutra situação, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O bom disso tudo é que nós temos o manual de instruções para saber se alguém está sendo verdadeiramente imitador de Cristo, porque ninguém consegue enganar durante muito tempo. Então, nós devemos assumir essa responsabilidade de viver de acordo com aquilo que Cristo é, com aquilo que Cristo nos ordenou. Mas tenha algo em mente. As suas atitudes têm que ser de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E Paulo tinha ousadia de dizer: olha, pode me imitar porque eu imito Cristo. E enquanto eu estiver a imitar Cristo, então olhem para mim que eu sou digno de olhar. E ele depois dá um outro exemplo negativo. E já vamos terminar no verso 18, 19 e 20, ele diz assim: olha, pois muitos andam entre nós. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Muitos andam entre nós. Paulo não está falando de pessoas de fora, está falando de pessoas de dentro. E olha o que é que ele fala dessas pessoas de dentro da igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora até chorando. Olha como Paulo vivia esse amor pelas pessoas. Irmãos, o quanto que é triste ver alguém que se desvia do caminho do Senhor. O quanto que é triste ver alguém que despreza a exortação. O quanto que é
triste ver alguém que despreza a palavra, que prefere viver na mentira, que prefere viver se enganando eles próprios, que preferem caminhar para o inferno do que caminhar para a salvação. Como é triste! E como um pastor, um líder, alguém que zela pelo evangelho, sofre com isso. Paulo diz assim: olha, eu vos digo até chorando que esses que estão no nosso meio são inimigos da cruz de Cristo. Que palavra forte Paulo usa aqui. E ele diz assim: olha, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o seu ventre, as suas vontades. E a glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar. Mas porquê isso tudo? Paulo termina: porque só se preocupam com as coisas deste mundo. E ele resume assim esse ensino do capítulo 3. Pessoas que andam na igreja, mas não foram transformados. E sabe qual é a prova disso? Só se preocupam com as coisas terrenas. E isso os faz inimigos da cruz. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, é inimigo da cruz. Porque a cruz nos faz deixar tudo por uma causa. E muitos estão deixando, né, esta causa da cruz por qualquer coisa. Pessoas que estão travestidas de religião. Elas vivem é como um transexual que altera o seu corpo, um homem que nasce homem e altera o seu corpo para se tornar uma mulher, mas que na realidade nunca vai deixar de ser homem. E muitos estão na igreja que alteram os seus hábitos, que alteram as suas ações, até algumas coisas que fazem, deixam de fazer, mas continuam com os olhos nesta terra, nos bens, nas coisas, nos sucessos, nas famas, nas vaidades. Esses são transreligiosos, digamos assim. Não sei se existe essa observação. São pessoas transvestidas de religião, mas que continuam a ser inimigos da cruz. E Paulo diz: porque só se preocupam com as coisas terrenas. E ele termina esse texto dizendo assim: meus irmãos, não se enganem. Vocês estão aí em Filipos muito orgulhosos, né? Vocês que vivem aí em Filipos muito orgulhosos porque são cidadãos romanos, né? Às vezes a gente pode pensar, olha, vocês estão muito orgulhosos, né? Porque são assembleanos, porque são batistas, porque frequentam uma igreja. Olha, lembrem-se de uma coisa: a nossa pátria está nos céus, de onde não existe nada dessas denominações, dessas diferenças, das coisas deste mundo lá não tem nenhuma importância. E ele diz: olha, nossa pátria, verso 20, está nos céus, onde aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei, você aguarda Jesus? Você está aguardando Jesus? Irmãos, será que você acorda todos os dias e clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Irmãos, olha o que é que Paulo está dizendo. A minha pátria, a nossa pátria está lá e nós aguardamos, nós queremos que Jesus venha logo. E quando vier, ele vai transformar esse corpo de humilhação, esse corpo que nós temos que lutar contra ele, esse corpo que nós temos que contrariar as suas vontades, esse corpo que é contrário a nós, que luta contra o nosso espírito. A Bíblia diz, verso 21, Filipenses 3, que ele vai ser transformado para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem para subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Glórias a Deus. Que a gente possa ter os nossos olhos fixos nessa realidade. Que a gente possa ter a nossa mente transformada, renovada e ambicionar verdadeiramente as coisas do alto. Em outra carta, Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, algo muito importante. Ele diz assim: olha,
Vocês foram ressuscitados com Cristo. Busquem as coisas do alto, porque é lá onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, não há nenhuma glória neste mundo possa se comparar à glória que nós teremos quando Jesus vier nos buscar. E eu peço a todos vós, a todos que aqui estão, irmãos, não viva uma vida inútil na presença do Senhor. E viver uma vida inútil é viver uma vida ansioso, frustrado, obcecado pelas coisas deste mundo. Isso é viver uma vida inútil. E viva neste mundo, porque nós também não podemos para já fugir dele, mas viva nesse mundo, colocando em primeiro lugar na sua vida as coisas de Deus. Ai, mas eu tenho que trabalhar. Tem. Ai, mas eu tenho que pagar. Tem. Mas não se esqueça, quem te sustenta é o Senhor. É Ele que te dá saúde, é Ele que te dá força, é Ele que te dá vida, é Ele que te levanta da cama, é Ele que abre portas, é Ele que te fecha portas. E se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, nada Ele vai te fazer faltar. A palavra do Senhor diz uma coisa muito interessante, Timóteo. A Timóteo diz: olha, o amor ao dinheiro, o amor às coisas terrenas é a raiz de todos os males. Não que o dinheiro em si e as coisas materiais, mas o amor a essas coisas. Quando nós deixamos as coisas de Deus, quando nós deixamos aquilo que é do céu, por isso, o amor a essas coisas é a raiz de todos os males. E muitos, na sua cobiça, se atormentaram a si mesmo com muitos males. Não vamos viver uma vida de impostor. Jacó era um impostor, enquanto ele viveu pela força do seu braço. Quando Deus lhe fere na coxa, e coxa era um símbolo de força, de virilidade, Deus faz com que ele entenda que ele tinha que viver apoiado em Deus o resto da sua vida. Que a gente possa viver também nessa dependência o resto da nossa vida. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe. Queria só deixar agora 5 minutinhos, um minutinho, um tempinho só, se alguém quiser, não saia para orarmos juntos. Se alguém quiser, se alguém quiser acrescentar algo, ou fazer alguma pergunta, ou fazer alguma observação, está com a oportunidade em nome de Jesus para podermos fechar todos juntos e orarmos todos juntos. Irmãos, só uma questão. Quando eu dou, quando eu dei aquele testemunho meu, irmãos, que eu diminua, ok? Quando eu digo, quando eu falo daquilo, não é de maneira nenhuma me exaltando ou dizendo que eu sou mais ou menos do que qualquer outro irmão, não. Quando eu falo de mim, eu falo de algo que eu sei que é verdade, né? Mas a glória é toda para Jesus. Também não quero que os irmãos me entendam mal. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Uma pergunta? Amém. Amém. Vamos terminar então o nosso estudo. Irmãos, muito obrigado por tudo, pela paciência. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é para nós e que a gente possa se sentir plenos no Senhor, nos sentir plenos em tudo que o Senhor fez, em tudo que o Senhor faz, em tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que a gente vem alcançar nesta vida como bens, seja como extra para nós, porque a nossa firmeza, a nossa alegria é em tudo aquilo que o Senhor já fez e já nos proporcionou. Que a gente possa vivendo essa alegria do Senhor, que a gente possa viver essa fé, essa esperança na recompensa que nos aguarda um dia.
Que a gente possa viver perseverantes, correndo essa carreira, essa caminhada de fé, esse combate pela santidade, pela obediência, por uma vida íntegra na tua presença, desprezando todas as bandejas de Satanás, todas as influências mundanas. Olhando para o alto, porque é lá que é o nosso lugar, é lá que nós estamos, sentados no trono do Senhor. Que a gente não venha trocar o trono do Senhor pelos tronos de homens, que a gente não venha trocar as bênçãos espirituais infinitas e incorruptíveis por bênçãos materiais corruptíveis e finitas, que a gente possa buscar o teu reino em primeiro lugar, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, um grande abraço e muito obrigado aí pela vossa participação junto conosco. Um grande abraço a todos em nome de Jesus e até para a semana.